Jeremias capítulo 29, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Beleza. Jeremias capítulo 29, versículo 1, diz assim: Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Não é asilado não, viu? Asilado é aquele povo que não sai de casa e tal. Exilados, os exilados da Babilônia. Aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, olha quanto nome bonito, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Amém? Quem estiver grávida aí, tem um monte de nome legal. A carta dizia o seguinte, olha o que dizia a carta, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Versículo 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é tão maravilhosa. Obrigado pela bênção de poder estar aqui essa noite, de poder aprender mais sobre a tua palavra, de poder entender mais o que tu queres para a nossa vida, Senhor. Abençoa, cuida de nós, tira qualquer distração e nos abençoa, ó Deus, a crescer nesse momento e a ouvir o que tu tens para nós. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, falar sobre vida com Deus, né, é falar sobre algo que a gente pensa constantemente, né? Constantemente você chega para alguém e diz assim, ei, como é que está a tua vida com Deus? Né? Vocês já falaram, já ouviram isso, provavelmente, muitas vezes. Como é que está a tua vida com Deus? Aí você faz, ela está mais ou menos, eu não tenho o quê? Eu não tenho orado muito, eu não tenho me relacionado muito. Então, eu estou usando minha vida com Deus num sentido pejorativo que nós usamos normalmente, onde minha vida com Deus se refere à minha vida que a gente chama de espiritual. Eu já queria quebrar um paradigma aqui, porque você sabe que a gente tem um pensamento de cosmovisão, de integralidade da nossa vida, e nós entendemos que tudo é espiritual. Então, não existe vida secular e vida espiritual. Meu trabalho é espiritual. Estar com minha família é espiritual. Então, minha universidade, meu trabalho é espiritual. Tudo isso tem a mão de Deus e Deus domina sobre todas essas coisas. Então isso também é minha vida com Deus, porque minha vida com Deus reflete no meu trabalho, reflete em todas as coisas.
Mas eu queria usar esse termo na perspectiva que a gente mais entende mesmo. A Bíblia fala que Deus cria Adão e Eva e diz, olha, não peque, não coma do fruto, tal, tal, tal. O fruto é comido, Eva passa isso para Adão também, Adão cai, come do fruto também. E você percebe ali em Gênesis 3 que começa a existir várias mortes, ou várias quedas, ou vários distanciamentos. É interessante, é simbólico o momento em que Deus chega no jardim e pergunta, cadê vocês? Né? Cadê o homem? Cadê a mulher que eu deixei no jardim? Se eu perguntasse ali para Adão e Eva, como é que está a sua vida com Deus? Eles diriam, estamos afastados de Deus. O fato é que Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e coloca nele o que a gente chama de um homem espiritual, de um homem religioso. Religião aqui no sentido de religare, de aquilo que me liga a Deus, aquilo que me aproxima de Deus, aquilo que me faz me relacionar com Deus. Se a queda trouxe morte ecológica, né? E aí tsunamis, terremotos, tudo isso é consequência da queda. A morte trouxe, a queda trouxe morte física, nós morremos para esse mundo como consequência do pecado. A queda trouxe morte nos relacionamentos, e aí você vê Adão e Eva já brigando. Ah, Deus, não foi culpa minha não, foi a mulher que tu me deste. Primeira vez que o homem terceiriza culpa é lá em Adão, né? Isso acontece até hoje. Se seu namorado é assim, livre-se dele, né? Então, isso consequência do pecado. Mas se tem algo que foi consequência da queda, consequência do pecado, foi o nosso relacionamento com Deus. Se antes eu tinha Adão e Eva vivendo ali no jardim, ao lado de Deus, caminhando com Deus, vendo Deus, eles tinham um relacionamento profundo. A queda nos afasta de Deus, e apesar de que o coração de todo homem, do mais ateu ao mais espirituoso, o coração de todo homem é sedento por algo maior que ele para adorar. Então eu não conheço ninguém tão religioso como um marxista. Pessoa extremamente religiosa. Ele dá a vida pela sua causa, ele dá a vida pela sua ideologia, sabe? Ele vai para o meio da rua brigar pela sua causa, evangelizar a sua causa. O ateu, ele briga por isso. Então ele é religioso no sentido que ele busca ligação com algo que é maior do que ele. E mesmo quando ele nega Deus, ele mais afirma Deus. O ateísmo é uma religião. Então, o que eu quero lhe dizer é que todos estão, em algum aspecto, tendo um relacionamento com algum Deus. Nós conhecemos Deus, nós sabemos quem é Deus. A minha pergunta para você é, nesse aspecto que eu estou falando, de um aspecto espiritual, como está sua vida com Deus? Como está seu relacionamento com Deus? Eu poderia lhe perguntar isso fazendo uma metáfora com o Éden, que lógico, é apenas uma metáfora. Talvez em algum momento da sua vida você estava se relacionando muito massa com Deus. Você tinha um momento de orar a Deus, você sentia a presença de Deus, você fechava os seus olhos e você sabia que Ele estava ali, você sentia a presença dEle e você conversava com Ele, você tinha um relacionamento com Ele, mas em algum momento você se afastou do jardim. O texto que eu li aqui para vocês é um texto de Jeremias, onde eu falei para vocês isso na pregação anterior, que Israel aqui estava vivendo, historicamente, o seu segundo cativeiro. Logicamente, ele viveu o cativeiro no Egito e tudo mais, mas o cativeiro aqui dos profetas menores, eles sofreram cativeiro do Império Assírio, que era extremamente rigoroso. A gente vê isso lá no livro de Jonas, que é chamado a pregar para o povo assírio. Mas aqui a gente vive o momento de um segundo cativeiro, o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor, então, liderando o Império Babilônico, o Império Histórico, um dos grandes impérios do mundo, quase a patos do século, de 20 séculos, 500 a.C., ele domina o Egito e depois domina Israel.
E quando ele chega e domina Israel, ele queima todas as coisas, saqueia todas as coisas, destrói todas as casas, mata grandes nobres e leva o povo cativeiro. Mais de 3.000 pessoas leva para morar na terra da Babilônia. Jerusalém, então, fica desabitada do povo judeu. E aí Jeremias escreve, então, uma carta para esse pessoal que está lá no cativeiro, explicando exatamente isso que nós acabamos de ler. Então, vamos ler de novo aqui os versículos comigo. Vamos ler os 3 primeiros versículos e aí você entende o contexto aqui que eu acabei de falar. Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Está vendo? Aqueles que estavam vivendo no exílio da Babilônia. Aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de fulano de tal. A carta dizia o seguinte. O que eu queria falar para vocês era que, inicialmente, era que Jeremias escreve essa carta como uma carta a um povo que, mais uma vez, se afasta de Deus. Se a gente estudar a história de Israel, e se a gente estudar a história de qualquer pessoa, nós vamos perceber que quando se fala de vida com Deus, ela é uma vida de altos e baixos. Se a gente estudar a vida de Israel, você vai ver que entra um rei, e esse rei traz um grande avivamento, como a gente vai ver o reinado de Davi, como a gente vai ver o reinado de Salomão. São reinados de grande avivamento, de grande despertamento espiritual. Os ídolos são destruídos, Israel se volta para o Senhor. Vocês lembram da passagem de Moisés tirando o pessoal, tirando o povo do Egito, ultrapassando o Mar Vermelho, e eles louvando, e eles adorando ao Senhor e tudo mais. Mas quando nós lemos, nós percebemos que ao mesmo tempo que surge um rei que teme a Deus, depois surge um rei que se afasta de Deus. Fazendo um paralelo com Israel, Moisés sobe para pegar as tábuas da lei. Quando desce, o povo já se desviou, achava que Moisés não viria mais. Já fizeram um bezerro de ouro, uma imagem de ouro de um bezerro e começaram a adorar o bezerro. Quando a gente fala de vida com Deus, a gente precisa entender que toda vida com Deus possui altos e baixos. E como consequência do pecado, gente, isso é algo que eu vou chamar assim, não como banalizando o pecado, mas eu quero que você me entenda, esses altos e baixos é algo natural da queda. E dizer isso é importante porque muitas pessoas vivem saudosismos de primeiro amor. Saudosismos de um momento em que viveu somente nos auges da sua vida com Deus. Sabe quando a gente se converte, aceita Jesus e tem uma experiência com Deus, e aquilo tudo é novo, tudo é fantástico, tudo é, o culto é tudo novo, a pregação é tudo novo, louvor é uma coisa nova, grupo pequeno é uma coisa nova, tudo é novo, tudo me encanta, tudo me apaixona, tudo me satisfaz, tudo me faz feliz, e isso faz com que eu tenha momentos de muito auge espiritual. Só que eu preciso lhe dizer uma coisa, a realidade bate na porta. As dificuldades da vida vão aparecendo, as coisas vão se tornando comuns, e são comuns. Assim como tudo na vida que lhe apaixona de primeira, com o tempo elas vão se tornando comuns. Começo de namoro. Quer coisa mais apaixonada do começo de namoro? Quantas vezes se liga na primeira semana de namoro? Liga, ninguém liga mais, mas quantas mensagens de WhatsApp se manda na primeira semana de namoro? Alguém começou a namorar essa semana? Esse mês? Esse ano? Está todo mundo solteiro aqui. Esse século. Começo de namoro. Bom dia,
GIF. Emoji. Beijo. Lindo! Comeu o que no café? Estudou o que hoje? Foi para a academia? Almoçou bem? Dormiu? Foi trabalhar? Chegou em casa? Está com sono? Está triste? Vai dormir agora? E tendo as respostas, né? Eu só estou dizendo as perguntas. Vai dormir agora? Vai não? Por quê? Fala comigo. 2h da manhã. Já? Passou tão rápido. Conversa mais comigo, né? Passou 15 dias. Tomou café? Almoçou? Jantou? Está com sono? Vamos dormir. 6 meses depois, já dormiu? Não precisa mais. Você não vive mais tudo naquela intensidade e daquela forma, porque a coisa vai passando. E veja, é natural. Se você está do jeito que eu disse no começo, com 5 anos de namoro, você é doente. Vá para o psicólogo, coitado dele. Vai dar muito trabalho a ele, né? Todo relacionamento, ele passa por esse momento de início, de paixão, né? Mas depois passa, depois ele se torna algo natural. Na nossa vida com Deus tem um fator muito importante e tem um fator que é muito presente, que é o fator, gente, preste atenção, pecado. É o fator pecado. Sabe o que afastou Adão do Éden naquele momento? O que afastou Adão do Éden foi a vergonha. Sabe quando faz besteira com a namorada? Você faz besteira, não com a namorada, né? Você faz alguma besteira que irrita a namorada. Você vai jogar futebol com os amigos e não diz a ela. Você deixa ela esperando. Sabe? Você faz essas besteiras. Eu sei que vocês pensaram que era outra besteira que eu estava falando. Eu estou falando dessas besteiras que você faz com a namorada. Faço muita besteira nesse sentido com minha esposa. Né? Amor, joga o lixo. O lixo está lá. 2 dias eu não jogo. Amor, ela disse isso hoje. Amor, quando chegar, estenda a roupa. Eu estou mesmo vendo, eu vou esquecer. Se vocês puderem mandar um WhatsApp aí quando acabar o culto, me ajuda no meu relacionamento com minha esposa. Aí eu chego em casa pensando nas coisas, vou ver outras coisas, esqueço da roupa. Quando eu acordo, e às vezes que eu acordei antes dela para fazer antes que ela acordasse. Ela faz, amor, a roupa a noite inteira não secou. Eu faço, pois é. Está ventando pouco. Vergonha, né? Vergonha. Rapaz, tem coisa que ela diz assim 10 vezes. Amor, você vai fazer isso, tá bom? Tá bom, amor. Amor, você vai fazer isso. Amor, você acha que eu sou doido? Acha que eu sou abestalhado? Você acha que eu sou o quê? Não, amor, só estou lembrando que você esquece. Aí eu esqueço. Aí eu chego para ela com que cara? Com essa, né? Não tem outra. Eu chego com o quê? Vergonha. Porque eu sei o que devia fazer, eu sei que isso é importante para o nosso relacionamento, mas eu não faço. O que é que Adão sente e Eva sentem quando Deus chega no jardim? Vergonha. Vergonha pelo quê? Vergonha por não conseguir fazer, por não conseguir manter uma regra básica que nos aproxima no nosso relacionamento. O que eu quero dizer para você é que todo pecado gera vergonha no nosso relacionamento com Deus. E toda vergonha
me afasta de Deus e me faz não querer buscar a Deus. Muitos de nós chegamos aqui no culto hoje, estávamos no louvor, mas não louvamos. Todos nós aqui sabemos que temos livre acesso a Deus, mas não o acessamos. Em alguns casos, por vergonha. Como é que eu vou buscar a Deus e como é que eu vou me relacionar com Deus, sabendo que eu caí em pornografia pela 23ª vez hoje? Estou aloprando, lógico, né? Senão... Como é que eu vou me relacionar com Deus? Como é que eu vou buscar a Deus se eu estou com vergonha de ter feito de novo, cometido de novo o erro que cometi no passado? E essas coisas me afastam de Deus. Agora imagine, Israel estava vivendo o segundo cativeiro. O segundo cativeiro. Tinham ido para o cativeiro pelo pecado, Deus os traz de volta, eles pecam de novo e Deus os leva para um outro cativeiro. Primeira coisa que a gente precisa entender, na nossa vida com Deus, o pecado nos faz viver altos e baixos. Agora, isso você já sabia. O que eu queria trazer com isso era que você simplesmente tivesse a percepção de que não é porque estou vivendo momentos baixos da minha vida com Deus que eu deva permanecer aqui. Viver esses momentos é algo comum a todas as pessoas. Todas as pessoas vivem esses momentos de distanciamento no seu relacionamento com Deus. O problema é quando permanecemos aqui. E é isso que Jeremias começa falando em sua carta. Ele diz no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5, abra aspas, Deus falando para Israel, Deus falando para mim e para você. Versículo 5, construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, só coisa boa. Faça uma casa, plante jardim, coma fitness, case, tenha filho e filha, só bênção. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que também tenha filho e filha. Em outras palavras, multiplique, meu filho, e não diminua. Versículo 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Em outras palavras, Israel, você está triste? Está triste, tá? Está tite? Perdeu a Copa? Está triste? Você está triste porque está mal? Você está triste porque está no cativeiro? Na minha vida com Deus, ponto 1, viverei altos e baixos por causa do pecado. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui é que, na minha vida com Deus, mesmo que eu esteja vivendo momentos de baixa na minha vida, mesmo que eu esteja sofrendo com consequências do meu pecado, e eu quero usar esse termo agora com vocês, você entende que Israel está sofrendo consequências do pecado dele? Você entende que Israel estava lá na terra deles, a terra que mana leite e mel, mas eles se prostituíram, adoraram outros deuses, e Deus os tira da terra. Você entende que eles, por viverem permanentemente na fase baixa da vida com Deus, eles começaram a sofrer uma disciplina de Deus, eles começaram a viver o cativeiro como consequência do pecado deles. E agora eles estão lá na baixa, eles estão lá no nada, eles estão lá vivendo consequência do pecado deles. Deixa eu tentar contextualizar. Você está namorando, fez um monte de besteira.
Fez um monte de besteira. Deu daqueles beijos que eu já disse que não pode dar. Aquela chupada no pescoço. Não pode. Não pode. Aquela mordidinha no queixo. Não pode, gente. Eu dou uma dessa na minha esposa antes de pregar, eu digo, amor, vou chegar atrasado. Amor, você vai agora, mordidinha no queixo. Vou mais não. Aí você foi lá, se afoitou, entendeu? Se afoitou, namoro acabou. Está lá na bed, ouvindo a Adele, ruendo com a Ana Vitória. Fica. E o outro cantando, agora eu quero ir. E você chorando, na droga. É esse o contexto que Israel está vivendo. O fim do relacionamento com Deus gerou disciplina. Na nossa vida com Deus existe disciplina. E disciplina, se não dada pela igreja, de forma institucional, que a igreja tem autoridade para disciplinar, na pessoa de sua liderança, disciplinar a igreja, disciplinar os irmãos da igreja, mas disciplinas dadas pelo próprio Deus. E aqui, no nosso relacionamento com Deus, é como no nosso relacionamento com os nossos pais. Eu não sei os pais de vocês, mas eu apanhei muito. E meu pai fazia questão de bater, mas ele fazia questão de explicar. Você vai apanhar agora, Tiago? Isso é pior. Pior do que apanhar é saber antes que vai apanhar. Uma coisa é cinturão usada do nada. Bateu, beleza. Outra coisa é você ficar sabendo que vai levar o cinturão. Sabendo que vai apanhar. Minha mãe que mandava eu escolher a chinela. Sabendo que não ia fazer diferença nenhuma a havaiana azul da verde. Fazia escolha. Vou lhe dar ainda essa chance. Chance de quê? De apanhar? Sabe quando os pais chegam e dizem, você vai apanhar. E você vai apanhar agora. Deixa eu terminar essa ligação. Nossa. Deixa eu entrar e você vai ver uma coisa. Pronto, eu chegava lá, começava a orar, me trancava dentro de casa, ficava pedindo misericórdia aos meus pais. Minha mãe chegava e dizia, você vai apanhar. Eu falei, eu sei, mãe, bata logo, calma. Você vai apanhar por causa disso, 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 disso. Diga se vocês não acham que é melhor apanhar do que o sermão. O sermão é ruim demais, gente. 1 hora falando, no final ainda tem AP. No nosso relacionamento com Deus, tem a conversa, tem o sermão, né? Tem o fala e tem a pé. Tem a pé. Quantas pés tu já levou? Diga aí. Quem já levou uma pé grande de Deus assim, grande? Uma grande assim. Levanta a mão, levanta a mão. Olha que coisa linda. Doeu. Quem levou umas 3 pequenas assim, levanta a mão. Ó, já está aumentando. Mas todo mundo já levou uma peia. Coisa linda. Uma chinela espiritual. Todo mundo já levou uma peia. Você sabe que isso aconteceu ruim na sua vida porque era uma peia. E tem peia de todo jeito. Doença acontece na nossa vida não necessariamente como consequência do pecado. Existem teologias heréticas que dizem que doença é consequência do pecado. Nem sempre. Você vê Jó, um homem íntegro e reto, e adoeceu. Mas em alguns casos, doença é sim consequência dos nossos pecados. Sabe aquele concurso que tu foi todo bonitão? Ah, isso aqui eu vou fazer, vou passar. Louvado seja eu, glórias a eu por eu. E aí você vai, pá, leva uma rasteira. Deus faz, em você. Aí você, cai. E aí você olha para trás e faz, meu Deus.
Mas sabe o que é interessante aqui, gente? É que o primeiro ponto é que nossa vida com Deus tem altos e baixos, por causa do pecado. Mas o meu segundo ponto é que mesmo quando vivemos nos momentos baixos da nossa vida com Deus, olhe para mim, mesmo quando vivemos os momentos baixos da nossa vida com Deus, a gente precisa continuar vivendo. E a gente precisa continuar dando passos. E a gente precisa seguir em frente. E a gente precisa continuar. Olha a mensagem de Deus a partir de Jeremias. Povo, vocês estão disciplinados na Babilônia pelo pecado de vocês. O que é que nós faremos, Deus? Viva! Construa casa. Por que construa casa? Porque tu vai demorar aí na disciplina. No final ele ainda exorta falsos profetas que se levantavam, dizendo, olha, Deus disse que vai nos levar embora rápido. Então fica só por aqui que já já o namoro volta. Essa disciplina aqui vai passar rápido, já já a gente volta para a nossa terra. Sabe o que é que Deus diz? Meu filho, construa uma casa e planta uma vinha. Rapaz, plantar é negócio que demora, não é verdade? Imagina, tu pega a sementinha, não é pé de feijão. Num pote de margarina com algodão. Você bota hoje, amanhã, nasce feito coelho. Plante. Leva tempo. Reconstrua sua vida. Faça uma casa. Começa a viver da terra. Outra. Ore pela prosperidade da cidade. Que cidade? A cidade do cativeiro. Isso tem uma perspectiva missiológica fantástica aqui, né? Você está numa terra distante, mas ore pela prosperidade da cidade. Ore pelos lugares que vocês estão, mesmo que não sejam lugares que você gosta. Mesmo que não seja o melhor lugar da sua vida, ore por esse lugar. Mesmo que você esteja vivendo momentos de baixa, momentos de disciplina, e você esteja num lugar que você não gosta, numa situação que você não gosta, numa posição que você não gosta. Mas viva sua vida e deixe que Deus cuida do tempo. Está solteiro? Está solteiro por disciplina de Deus? Então, meu filho, construa uma casa solteiro. Planta um pé de jabuticaba. Diz, fala, Deus. Ninguém? A gente gosta do profeta que diz, olha, isso vai acabar já já. Vai no Instagram. Sai stalkeando lá todo mundo. Sai curtindo todo mundo. Que primeiro que curtir de volta já é. Viva sua vida e dê continuidade nos lugares que Deus nos coloca. Está em disciplina, está vivendo momentos baixos com Deus, momentos de disciplina de Deus, levou peia de Deus, viva sua vida. Continue. Não fique, quando é que eu vou voltar ali? Gostava tanto dali. Gostava tanto de Jerusalém, me leva de volta para Jerusalém. Está na disciplina? Viva isso. Siga a sua vida. Siga a sua vida. Siga. O Catecismo de Westminster diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nosso propósito é glorificar a Deus e dele desfrutar para sempre. Nosso propósito é glorificar a Deus e dele desfrutar para sempre. John Piper, ele usa muito isso, né? Ele fala sobre se satisfazer em Deus. Ter a plenitude da sua felicidade e da sua alegria em Deus. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico porque a nossa vida
é muito menos sobre coisas que eu vou alcançar por Deus, para que Deus me faça feliz. A nossa vida com Deus é muito menos sobre o que Deus vai me dar para ser feliz, e é muito mais sobre quem Deus é e o desfrute dele que me faz feliz. Desfrutar de Deus é entender que a minha vida ela tem um só propósito: glorificar Deus nos momentos altos e nos momentos baixos. O propósito da minha vida é glorificar Deus nos momentos de bonança, mas também nos momentos de disciplina. E minha alegria é desfrutar de Deus, independentemente dos momentos que estou vivendo. Então entenda, eu vou ser feliz se eu estiver namorando, eu vou ser feliz se eu estiver casado. Não! A minha alegria não está em desfrutar de um relacionamento com uma pessoa. A minha alegria não está em desfrutar de um relacionamento, de um matrimônio. A minha alegria não está em desfrutar da aprovação de um concurso público. A minha alegria não está em desfrutar de algum relacionamento qualquer ou de possuir uma conta bancária alta. Não, minha alegria não está nisso. Porque se minha alegria estiver nisso, aí eu estarei feliz nos momentos de alta e estarei triste nos momentos de baixa. O que a Bíblia vai dizer aqui, olha, você precisa seguir a sua vida mesmo nos momentos de baixa. E nos momentos de baixa, você desfruta de Deus. E desfrutar Deus, gente, é desfrutar da presença de Deus. Desfrutar Deus é saber que sua vida está uma droga, você está vivendo um monte de situação ruim, você está passando por inúmeras dificuldades, mas Deus supre e alimenta o seu coração. Mas você pode parar em um momento, sabe, colocar um louvor, se trancar no seu quarto, fechar os seus olhos, e a presença de Deus lhe enche e lhe preenche de uma forma que você não sente falta de nada. E esse momento eu desfruto Deus, eu desfruto da presença de Deus, eu me alegro na suficiência de Deus, eu me satisfaço em Deus. E toco minha vida para frente. Eu conheço pessoas que caíram há 10 anos. Eu conheço pessoas que caíram há 5 anos. Eu conheço pessoas que caíram há 1 ano e não se levantaram. Elas estão esperando o momento em que vão voltar para Jerusalém, para aí sim começar a construir suas casas. Você me entende? Se eu não desfrutei de Deus no pecado, eu desfrutarei Deus na disciplina. A disciplina é lugar de aprendizado, gente. A disciplina é lugar de crescimento. Os momentos baixos com Deus, que geram disciplina na minha vida, é momento de crescimento. É momento de aprendizado, é momento de seguir em frente. Porque Deus tem uma palavra para nós. Ele diz no versículo 10, quando se completarem os 70 anos da Babilônia. Olha só, construa a sua casa, meu filho, porque vai demorar 70 anos. Tomara que esse não seja o tempo para você casar, né? A disciplina vai durar 70 anos. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, para Jerusalém, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Olha que promessa fantástica. Está vivendo disciplina? Está vivendo na baixa? Está vivendo uma fase de afastamento de Deus? Segue tua vida. Segue tua vida. Porque Deus tem planos
e propósitos para todas as coisas debaixo do céu. A gente estudou isso no Self. Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um plano determinado para todas as coisas. Isso aqui que Deus faz é uma promessa. E toda promessa de Deus, ela lida com um fator que nos incomoda, que é o fator tempo. Logicamente, esse texto ele se refere a uma promessa específica que Deus faz ao povo de Israel. Só que eu sei que Deus tem planos para nós também. Deus tem promessas para cada um de nós também. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus faz com que todas as coisas cooperem na nossa vida para o nosso bem. As coisas mais difíceis que você vive na vida, os seus maiores dilemas, as suas maiores angústias, os seus maiores medos, as suas maiores ansiedades, Deus tem um propósito para todas elas. Deus faz com que todas essas coisas cooperem para o seu bem. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que mesmo quando eu falho, mesmo quando eu peco, mesmo quando eu estou nos meus momentos de disciplina, eu sei que se eu seguir minha vida com Deus, se eu desfrutar de Deus, Deus tem promessas de restauração para mim. E Deus tem promessas de restauração para a sua vida. Eu vi uma história uma vez, eu conheci essa pessoa, que eu nem gosto de contar, porque eu gosto de contar a história que termine ruim. Mas eu vou contar essa. É bom de vez em quando uma história que termina bem, né? Amém, gente? Se vocês quiserem, eu conto desgraça também. Eu acho muito engraçado uma história que eu vi de verdade. Isso não foi uma história que me contaram, né? De uma irmãzinha, rapaz, que era prostituta e tal, aí se converteu numa igrejinha pequenininha, não tinha dinheiro, começou a trabalhar limpando a igreja, tudo mais. E aí, para não se prostituir, vivia fazendo diária na casa das pessoas e tal. Até que uma vez chegou uma irmã na igreja e disse: minha irmã, Deus tem uma promessa de restaurar sua vida sentimental. E ela já tinha desistido disso. Quem é que ia querer uma ex-prostituta? Ela que já tinha vivido outros relacionamentos, que já tinha se prostituído, que já estava numa idade mais avançada, já tinha 18 anos. Estou brincando com isso, porque de vez em quando chegam umas irmãs que vêm falar comigo: pastor, eu acho que eu não vou mais casar. Por quê? Eu já estou com 21, pastor, não arranjei namorado. Eu faço: meu Deus do céu, vá para um convento, minha filha. Uma ansiedade dessa, vá logo para o convento. Quem é que casa hoje com 21 anos, pelo amor de Deus? As grávidas, né? Nem essa mais casa com 21. Brincadeira, ei, as de 21 se levantando agora, grávida. Ela já estava numa idade, como é que eu vou casar, não sei o quê, eu com a vida que eu tive, tal, vivi muito no pecado, tal. Chegou uma irmã para ela e fez: olha, você vai casar com um galego. Nada a favor dos galegos, para mim os bonitos são os morenos, né? Mas era a profecia lá. Você vai casar com um galego de 1,90 m. Aí ela, profetada da moléstia. Qual é o galego de 1,90 m que vai me querer? Eu com essa vida toda, com esse meu passado, né, e tal. Ela servindo a Deus, né? Mas sofrendo as consequências do pecado. Sofrendo as consequências das decisões erradas que tomou. Ela vivendo na Jerusalém dela, na Babilônia dela. Mas construindo sua vida. Crescendo com Deus, aprendendo de Deus, servindo a Deus, seguiu sua vida. Não ficou presa no pecado. Mas realmente a área sentimental dela estagnou. Era a área que permaneceu por mais tempo no cativeiro. Ela lá limpando a igreja,
Anos se passam, 10 anos se passam. A campanha da igreja toca. Quando ela abre, um pastor alemão, não um cachorro. Mas eu nem posso dizer literalmente um pastor alemão, porque não faz sentido. Era um pastor de igreja que sua nacionalidade você já viu alemão como é, né? Galegão de 1,90 m. Na hora que ela viu, ela travou. Mas é engraçado, mulher quando trava, né? Já viu uma mulher quando trava? Eu nunca vi, nunca travaram comigo. Mas já ouvi falar. Só travaram para dizer assim, que bucho. Rapaz, quando ela abriu a porta, que viu o loiro de 1,90 m, que na cidade dela não era nada comum, aqui no interior da Paraíba, ela se tremeu toda, pensou logo na profecia, pensou logo na promessa. E ela estava agarrada em quê? Em ninguém, só na promessa. Não tinha ninguém para se agarrar, graças a Deus. Rapaz, ela disse que ficou nervosa demais. Disse que eu quero falar com o pastor. E aí disse que foi, apresentou o pastor, não sei o quê. E aí você já sabe o fim da história. Tudo ansioso para ver o fim da história. Eu lhe disse que a história, o final era feliz, eles se casaram e tudo mais. E eu sempre penso nessa história quando eu penso em promessas de Deus. Promessas de Deus que são altamente improváveis no nosso olhar mundano, mas que, se são promessas de Deus, são lutas que nós travamos com o tempo, mas são promessas que nos levam à fé. Eu vou falar mais sobre fé nas próximas mensagens, eu vou falar mais sobre oração nas próximas mensagens, mas o que a gente precisa ter no nosso coração é que o nosso Deus é um Deus que tem promessas para nós. Lhe digo isso sem nenhuma perspectiva fatalista, de teologia da prosperidade, de nada disso. Mas se você tem uma vida com Deus, você sabe que Deus fez promessas para você. Deus tem promessas para mim. E eu vi cada promessa de Deus acontecer. Eu namorei 7 anos, gente. 7 anos. Mas eu tinha promessa de Deus que um dia, antes de morrer, eu ia casar. E ia transar também. Porque 7 anos namorando virgem. Eu dizia à minha esposa, a gente vai para a lua de mel, a Dai. A gente vai para a lua de mel, sem ter a noite de núpcias aqui, vai pegar um avião. Se esse avião começar a cair, Deus fez promessa que eu não ia para o céu dos virgens. Quem está rindo está com medo do céu dos virgens aí. Deus fez promessas para mim. E eu fico feliz que vejo essas promessas se cumprindo. E tantas outras promessas que Deus tem para mim, como promessas de publicar livros, como promessas de ver meus filhos crescerem, no plural já, tá vendo? De ver meus filhos crescerem, promessas de ver meus filhos casando, promessas de ver meus netos. Eu sei das promessas que Deus tem para a minha vida. E minha oração é que você saiba delas também. Das promessas que Deus tem em sua vida. Porque são essas promessas que sustentam nossa esperança. Quais são as promessas de Deus para você, ou você já desistiu? Ou você até sabe das promessas, mas você desistiu dessas promessas. Não, Deus esqueceu de mim. Como é que Deus vai mandar um pastor alemão? Isso é mais fácil eu ir em um canil. Não, Deus desistiu de mim, não tem mais concurso para mim. Deus já
eu sou incapaz. Não, Deus já desistiu de restaurar minha família. Quais são as promessas que Deus tem para nós? O interessante é que Deus faz a promessa e Deus diz algo, que é com isso que eu encerro hoje. Ele diz, olha, eu tenho planos para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão o que, gente? Orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês vão clamar, vocês vão orar a mim, e eu vou ouvi-los. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E olha que coisa maravilhosa, versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Vocês vão clamar, vocês vão orar, vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando me procurarem de todo o coração, mas eu vou me deixar ser encontrado por você. A banda pode subir já vou encerrar. Quando eu falo de vida com Deus, gente, e os 2 livros que eu indiquei para que a gente possa crescer nisso, os 2 livros que eu indiquei, olha para mim, são livros sobre oração. Oração. Não importa se você está nos altos, se você está nos baixos, se você está em disciplina, se você não está vivendo disciplinas de Deus. A questão é que Deus tem promessas para a nossa vida, nós temos esperança nessas promessas de Deus para nós, principalmente na esperança final da vida eterna, mas nós buscamos a Deus em oração. Se você andar comigo do Antigo Testamento até o Novo Testamento, se nós formos pelos patriarcas, por Abraão orando por Sodoma, sabe? Se nós formos por Davi orando a Deus, sabe? Pedindo misericórdia a Ele pelos pecados. Se nós formos na vida de Jesus, orando a Deus e buscando a Deus antes de sua morte, antes da crucificação, mas Ele no Getsêmani chorando e suando sangue em oração a Deus. Se nós formos, sabe, para Pedro, para os apóstolos presos na prisão, mas louvando a Deus e glorificando a Deus, mesmo em meio às prisões da vida, se nós formos por todas as Escrituras, nós vamos ver que não existe vida com Deus sem vida de oração. E como diz Bill Hybels, né, e é o que a gente vai ver nas próximas mensagens, estamos ocupados demais para deixar de orar, gente. Se nossa vida com Deus está fraca, e se nosso relacionamento com Deus está distante, é porque não existe relacionamento com ninguém sem conversa. Não existe relacionamento com ninguém sem oração. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Não existe intimidade com Deus sem oração. Não tem como falarmos de uma vida com Deus sem falarmos de oração. É a oração que mantém, é a oração que inicia, é a oração que sustenta a minha vida com Deus. Eu sei como está a sua vida com Deus, pelo simples fato de você me dizer como é que está a sua vida de oração. E não é aquela oração decorada do almoço, não é aquela oração decorada do acordar, muito menos aquela oração decorada do dormir. É uma oração intencional, direcionada, específica, devocional, uma oração que tem adoração a Deus, que tem clamor a Deus. É essa oração. Diga-me, fale-me sobre sua vida de oração e eu lhe falarei sobre sua vida com Deus. O que é interessante é que eu estou lendo muito sobre isso, como eu disse para você, eu dediquei minhas férias a estudar sobre oração, estudar sobre vida com Deus.
Era o que eu estava precisando viver mais, crescer mais. E teve algo aqui no texto que me fez lembrar algo, né? Eu brinco muito de se esconder com Bela, né? Tô falando de Bela, mas já vou falar de Belo, né? Não sei se vocês sabem, mas meu segundo filho é um menino, né? A gente fez o chá do revelamento e Deus revelou através dos copos mágicos de Israel que vai ser um menino. Eu estou pensando em colocar um nome assim de alguém que salvou o mundo, de alguém que foi muito importante para o mundo. Pensando em ser Goku. Até porque ele salvou o mundo 2 vezes, né, com a Genkidama. Ou Seiya, né, de Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu estou achando que vai ser Davi mesmo, o rei Davi. Dia desse eu brincando com Bela, né, e você vai brincar com criança, a gente não tem muito jeito. Quem não tem irmão pequeno, sobrinho pequeno, não tem muito jeito de brincar com criança. Eu não tinha muito isso, apesar de ter meu sobrinho, mas menino não é muito de brincar de se esconder, né? Menino briga de MMA. Então, mas com Bela eu brinquei muito de se esconder. E eu brincava quando ela era pequenininha, eu brincava na brinca mesmo, né? Ah, tá aqui, ela fechava os olhos aqui, eu ficava sentado no sofá. Ai, me achou, meu Deus, como é que você me achou? Eu sentado no sofá atrás dela, né? Aí dia desses, ela já maiorzinha, espertinha e tal, eu fui brincar de se esconder na Vera. Era de noite, estava só eu e ela em casa. Aí eu fiz, vai aí, conta até 10. E ela conta olhando para mim, roubando. Pecado, né? Aí eu, não olhe não, vire a cabeça e tal. Quando ela virou a cabeça, gente, eu me escondi, muito bem escondido. Eu me escondi dentro do guarda-roupa. E eu estava na Vera mesmo, eu queria ganhar, entendeu? E ela começou a me procurar. Papai, papai, papai. E eu, vou ganhar. Eu sei que ela começou, papai, papai, minha medrosa, de noite, sozinha. E eu lá, quieto. Eu vou esperar ela chorar no outro quarto, porque dá tempo eu correr e bater, né? Que foi, gente? Vocês não brincam assim não, de se esconder? Eu sei que ela não foi mais pro outro quarto, ela parou no toca, no mancha, como é que vocês chamam? O lugar que conta lá, que é o lugar que eu tenho que bater para ganhar. Ela começou a chorar lá, copiosamente. Como é que eu vou ganhar ela lá? Quase que eu digo, tem que sair do mancha. Eu sei que eu estava na vibe de ganhar o negócio. E ela começou um chorinho lá, eu falei, esse chorinho passa, rapaz. Ela começou um choro desesperador. Aí logicamente, Deus tocou meu coração. Eu saí do esconderijo, cheguei perto dela, dei aquela batidinha no mancha para dizer que ganhei. Quando ela me viu, gente, não, vocês não têm noção. Essas coisas tem que filmar, mas meu celular é ruim. Ela, papai, por que o senhor se escondeu? Aí eu fiz, porque esconde. Eu ia fazer o quê? A brincadeira de esconde. É interessante o susto que ela teve, porque como uma criança, ela se sentiu sozinha. Ela sentiu que o pai dela se escondeu e que ela não conseguia encontrar o pai dela. Ela se sentiu uma criança que não tem acesso ao pai. Porque o pai está escondido, porque ela não consegue encontrar o pai. Muitas vezes nós chegamos na igreja e vamos louvar, e o sentimento que nós temos é esse. Jó diz isso em um dos seus momentos de clamor. Ele diz, se eu soubesse onde está o Pai. Timothy Keller, ele diz que é comum
em muitos momentos de oração e de busca, inicialmente nós não conseguirmos achar o Pai. Aquele momento que você fecha seus olhos e vai orar, e é como se você sentisse barreiras entre você e o Pai. Só que o que é comum, infelizmente, é que nessas primeiras barreiras, nós desistimos de encontrar o Pai. Nós sentimos que perdemos a brincadeira e que não teremos como achar o Pai. Só que o que é interessante é o que Deus diz nesse texto para Israel. Ele diz: vocês clamarão a mim, vocês orarão a mim, e vocês me encontrarão, se vocês me buscarem de todo o coração. Mas sabe o que é mais interessante? É que no versículo 14 ele diz: eu me deixarei ser encontrado por você. A forma certa de brincar com Bela era realmente deixando que ela me olhasse e se permitindo ser encontrado por ela. No esconde-esconde que nós temos com Deus em nossa vida, com Ele, o bom é saber que Ele não se esconde e se distancia e se afasta como quem não quer mais ser encontrado. Nós até podemos nos afastar dele, mas a gente sempre tem que ter no coração que, mesmo distantes, e mesmo sem inicialmente encontrá-lo, Deus quer ser encontrado. Você entende isso? Deus quer ser encontrado por nós. Nós só precisamos buscá-lo de todo o coração.